queria compartilhar com vocês um algumas ideias que estão nesse livro aqui. Eh, Talvez quem é da área, quem são os terapeutas aí do grupo, ou Ivone Sombra certamente conhece isso aqui, é Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Ele é psiquiatra, psicanalista e um grande praticante e estudioso do budismo, enfim, de muito tempo, uma pessoa muito responsável, assim, eh, as reflexões que ele faz são muito profundas, né? E ele escreveu esse livro que é um grande diálogo entre as visões freudianas, assim, sobre o desejo e o budismo. E aí eu não vou trazer tanto a parte da psicanálise, mas os insights que convergem aqui com o que o Norman Fischer nos trouxe, né? Vou compartilhar com vocês algumas citações aqui dele, nesse livro, que eu achei bem instigantes. Eu conheci esse livro um tempo atrás e deu um nó no meu juízo, muito profundo. E eu acho que vale a pena, quem gosta desse tema. Aqui. Essa é a citação do Norman Fischer. A partir dela, a gente vai trazer um pouco do Aberto ao Desejo. A prática do Bodhisattva é certamente uma prática de desejo, né, que a gente viu ali. Desejo pelo bem-estar dos outros, pelo seu benefício, empreendido a partir do amor à vida e a tudo que vive. E aí que eu queria trazer as citações do livro Aberto ao Desejo, né? Trazendo essa perspectiva, esse contraste entre o budismo clássico e o budismo Mahayana, só que não como uma coisa de escolas, né? Aquilo pertence à escola do caminho do ouvinte, ou o budismo na inicial, e não tem nada a ver com a minha mente. Enquanto a gente, né, vai lendo essas citações, pode ver que, na verdade, é uma posição de mente, né? E o Mark Epstein, ele traz um pouco isso, né? Não tem a ver exatamente com pertencer a uma escola, né? Mas com a posição da nossa mente. Então, ele fala assim, né? O desejo nunca aprende, nunca desperta. Mesmo quando não evoca nada além de sofrimento, ele persevera. Nossa infatigável busca pelo prazer sempre nos leva a fazer coisas terrivelmente estranhas. Então, aqui nessa primeira citação, obviamente, ele está trazendo a perspectiva lá do budismo clássico. É armadilhoso. Assim, a gente pode ser pego numa esquina por um desejo que vai fazer a gente fazer coisas horríveis. Quem nunca, né? Acabou se apaixonando e fazendo coisas terríveis, ou outros desejos mais furiosos, mas para ficar só na paixão, ela pode provocar consequências bem dramáticas, né, na vida de uma pessoa. Então, ele tá trazendo a nossa mente para aquela primeira perspectiva do budismo clássico. Aí ele fala assim: a origem do sofrimento dukkha é erroneamente traduzida e compreendida como o desejo, mas na verdade é insatisfatoriedade, né? A gente sabe disso, a gente já estudou aqui. Há uma valorização geral de um estado de não ter preferências, uma demonização do desejo, né? Ele diz que essa seria uma consequência dessa compreensão. E ele fala aqui nesse trecho, na verdade, ele está falando um pouco do grupo de praticantes budistas com os quais ele convivia, e que ele percebia que eles tinham essa tendência, né, a ter um estado de não ter preferências. E ele percebeu o seguinte: invalidar a maneira atual de validar o desejo em nossa cultura, que é ceder a ele sem pensar, é uma opção. A gente olha o desejo, a gente cede sem pensar. Ou então a gente se enche de culpa em relação ao desejo. Dentro disso, essa perspectiva contracultural parecia à primeira vista nova e inspiradora, mas quase sempre degenerava em um grupo de pessoas incapazes de decidir aonde ir e o que fazer. Então, ele já começa a apontar os problemas da gente ver o desejo como algo que precisa ser evitado, né? Demonizar o desejo. Então, a gente fica num estado, como praticantes, num estado de não ter preferências, e ele via que as pessoas sequer se moviam na direção de decidir o que fazer, uma coisa simples, como para que restaurante vamos hoje? E aí todo mundo ficava, não, pode ser qualquer um, você decide, e não sei o quê. Então, ele usa esse exemplo bem banal para mostrar como que essa falta de empoderamento do desejo pode
e uma aparente prática espiritual alinhada, né, com o que o Buda estava dizendo, pode gerar problemas, né? E aí ele vai começar a mostrar o problema, né? Ele fala, o problema de negar qualquer aspecto do eu é que ele persiste como uma sombra. Descobrir o quanto é importante ser capaz de assumir o desejo, o próprio desejo. Então, isso ele falando tanto da parte clínica dele como psiquiatra e psicanalista, né? Como praticante, né? E aí, essa, na verdade, é a grande investigação do livro. Ele diz, aí ele entra aqui numa defesa do desejo. Aí a gente tem esse slide, depois eu vou parar um pouco. Ele fala assim: ao identificarem as causas do sofrimento com o desejo, muitas pessoas sinceras, inclinadas à espiritualidade, lutam para eliminá-lo de si. Quando encaram seus desejos com mais honestidade, um sentimento diferente emerge. Elas se tornam mais potentes, vivas, abertas e delicadas. Todos os sentimentos que associo à meditação abrem-se quando as pessoas se tornam capazes de tratar seus desejos como algo pertencente a elas mesmas. Esse trecho que eu achei interessante, né? A gente traz o contraste da visão clássica do budismo, onde o desejo é um problema a ser superado, o mundo é armadilhoso, né? O mundo das sensações. E aqui traz essa outra perspectiva, né? De que é possível encarar os desejos com honestidade. Não só é possível, como fazendo isso, a gente encontra mais potência, mais vivacidade, mais abertura, mais delicadeza também, né? E aí ele fala, há mais no desejo do que sofrimento. Há uma vontade profunda que é tanto espiritual quanto sensual. Há um impulso à transcendência que está implícito nos desejos mais sensuais. E aí ele, durante o livro, vai explorar esse tema, né, de que o aberto ao desejo diz respeito a isso. Ele vai passo a passo nos levar a entender o lugar de quanto que o desejo se congela em apego quando tem um objeto, né? Quando a gente objetifica o outro, e que não é o problema, não é então o desejo, é essa objetificação. Então, é bem interessante essa contemplação. E aí, por fim, ele diz, conforme comentou um professor indiano contemporâneo, que é esse Sri Nisargadatta, o problema não é o desejo, é que os seus desejos são pequenos demais. O caminho tântrico implica a abertura ao desejo para que ele se torne mais do que o anseio por uma coisa qualquer que a cultura nos condicionou a querer. Olha que profundo isso, né? Esse caminho, né? De investigação do desejo e que o Norman Fischer está, de certo modo, convidando a gente a fazer quando ele diz que a prática do alegre empenho é uma prática do desejo, né? É a gente se colocar nesse lugar de investigar o, o nosso desejo, o desejo nosso que vai além do que a cultura nos condicionou a querer, né? O que que é, como é o desejo que a cultura nos condicionou a querer, né? Como é que a gente sente isso e como é que a gente sente um desejo que vai além? Isso tem tudo a ver com a prática do Bodhisattva, tem tudo a ver com o que a gente está vendo nesse livro, né? A potência da imaginação imbuída pelo desejo aqui, né? É cheia de vontade, de desejo quase sensual, porque não, assim, né? No sentido da experiência ser prazerosa, da experiência de praticar como Bodhisattva ser prazerosa, né? Então, esse é o convite, assim, do, do Mark Epstein, aqui nesse livro, óbvio, mas desse trechinho, né, do Norman Fischer. E a gente realmente fazer essa pausa e fazer essa pergunta, né? Dentro dessa perspectiva de que a cultura condiciona os nossos desejos, né? Quão maravilhoso a gente ter um caminho, uma prática que permite que o nosso desejo vá além, né? Mas além não no sentido... E aí o professor Norman Fischer vai discutir um pouco isso, não no sentido egoísta, né?
mas no sentido altruísta, no sentido de conexão com os seres, no sentido de ver, de realmente treinar a nossa visão para o que é melhor para os seres. E tudo isso imbuído desse lugar de prazer, de vontade, né, de fazer aquilo acontecer. E isso tem tudo a ver com a prática da alegria, né? A alegria tá, tem uma coisa assim, tipo, eu vou, quero fazer isso, né? Irresistível. Essa é a palavra, talvez, aqui, né? Então, a gente sentir a prática do Bodhisattva como uma coisa irresistível. É, isso aí. Um gozo altruísta, Bia. Exatamente. É por aí, eu acho que ele está nos fazendo olhar, né? E, e a gente se permitir sentir isso no nosso corpo, porque onde é que a gente sente prazer, né? É o corpo que fica formigando, que fica inquieto naquilo, né? Então a gente trazer isso para essa visão tão que parece tão muitas vezes despegada do chão, né? É como se o desejo, o uso dessa palavra dentro da nossa prática espiritual realmente corporificasse, né? Nos ajudasse a corporificar o Bodhisattva, né? A gente sentir o que é sentir a alegria, o esforço alegre de um Bodhisattva, né? É esse desejo, esse gozo altruísta, esse tesão de fazer aquilo acontecer daquele jeito, né? A gente não está olhando autocentrado, mas está olhando para os outros e isso ser prazeroso, isso ser gostoso de se fazer.